Bem-vindo a mais um vídeo do canal Espectador Rabugento. Canal esse que pretende abordar tudo que envolve a cultura pop. No vídeo de hoje, continuaremos aquela série de vídeos do canal de séries que não deveriam ser esquecidas. No vídeo de hoje, Lost. Lost conta a história de um grupo de pessoas que, após sofrer um acidente aéreo, caem numa ilha e a partir disso eles vão ter que tentar sair dessa ilha, mas ao mesmo tempo vão ter que sobreviver aos mistérios que tem dentro dela. Lost foi ao ar entre os anos de 2004 a 2010, teve um total de 6 temporadas e 121 episódios. Muita gente deve estar estranhando, porque séries que não deveriam ser esquecidas. Eu coloquei Lost porque para muita gente, Lost parece ser muito viva na mente delas. Todo mundo menciona, todo mundo conhece Lost. Mas tem uma pequena diferença entre mencionar e assistir. Porque é o seguinte, vou ser sincero, Lost não só marcou sua geração, como ela mudou a forma de se ver séries na TV. Pra quem não sabe, antes de Lost, era comum muitos atores considerarem TV como um plano B. Eu não tô querendo desmerecer a TV, mas antes de começarem a ter grandes produções na TV, a TV era considerado um lugar B. Mas a partir de Lost, que foi uma das primeiras séries que conseguiu trazer uma grande produção para o cinema e conseguiu fazer que todas as pessoas, até as que não assistiam séries de TV, parassem para assistir, ela conseguiu revolucionar a TV naquele momento. Porque as pessoas não assistiam tanta série de TV. E o Lost fez isso por causa das discussões que ele trazia, por causa de como a série era, por causa do mistério da série. E vou ser sincero, isso não foi só revolucionário, como ela foi uma das poucas séries que conseguiu fazer isso. Porque depois de Lost, vamos parar pra pensar, quais séries conseguiram fazer as pessoas pararem para discutir ela e comentar ela? Eu posso falar do Breaking Bad, que foi uma série que as pessoas não paravam para discutir, mas é uma série que todo mundo teve esse lance igual de Lost, todo mundo ter assistido, todo mundo ter ido atrás pelo grande sucesso que ela fez. E Game of Thrones, tudo bem, Game of Thrones teve um final muito ruim, mas ela foi uma das poucas séries que a cada episódio as pessoas discutiam, as pessoas iam em bar assistir. Mas Lost tinha a característica de todo mundo discutir a série no momento onde a internet nem era tão grande assim. Mas mesmo assim, dentro da internet existiam fóruns de discussão dos episódios de Lost. Isso pra você ver o tamanho que a série teve no momento que ela lançou. O grande problema é, apesar do tamanho que a série teve, ela foi muito marcada pelo final dela. Se você perguntar para qualquer pessoa sobre Lost, as pessoas vão acabar inevitavelmente falando sobre o final da série. Eu acredito que você que viu a série, você que não viu a série, deve conhecer como Lost, a série onde todo mundo tá morto no final. Quem fala que a série é só isso, não assistiu a série como um todo. Tudo bem, é verdade, o final de Lost, o final da série em si é decepcionante, mas isso não estraga como a série é boa, como todos os mistérios, as ideias que eles traziam eram muito boas e como a série era engajante. Isso já começa sendo o primeiro e principal ponto de Lost. Uma série que revolucionou a TV e que trazia esses mistérios. Mas ainda continua a pergunta, por que Lost está nessa categoria? Por causa disso, porque as pessoas não viram mais Lost, as pessoas estão esquecendo dessa série. Ela virou só uma piada. Mas não é só isso. E como eu falei, o primeiro ponto positivo dela pra mim são esses mistérios que elas conseguiam construir. Tudo bem, é bem verdade que a série abriu vários pontos que não foram explicados no final, nunca vão ser explicados, porque, vou ser sincero, nem os produtores tinham essa resposta. E aí eu coloco a culpa num certo homem chamado J.J. Abrams. J.J. Abrams, que ele é o produtor principal da série Lost, ele tem no seu histórico projetos onde ele não sabe terminar seus longas. A gente pode falar do mais recente filme do Star Wars, que ele lançou, onde ele abriu várias coisas dentro do filme e ele não respondeu nada. A gente pode falar de um filme que é o Super 8, que é um filme que começa muito bem, cria muito bem o mistério, mas não sabe encerrar. E Lost também tem essa característica, cria bons mistérios, mas na hora de responder, ele não sabe responder. Então esse é um grande problema do J.J. Abrams, mas os mistérios são muito interessantes. Eu duvido você assistir Lost e não terminar a maioria dos episódios querendo procurar na internet o que ele quis dizer com isso, o que ele quis dizer com aquilo, o que aquela mensagem queria dizer, o que querer consumir mais sobre aquele universo, porque ele é um universo vasto, interessante e empolgante. Essas são 3 palavras que eu acho que definiriam muito bem todo esse universo de Lost. Mas a gente não pode ficar preso só no mistério, tudo bem, esse é o ponto que fez a série ser muito famosa e que pra mim já é um ponto que deveria te motivar a assistir. Mas tem mais um fator que eu acho que faz Lost ser totalmente diferente das séries da época e de muitas séries hoje, que é o seguinte, pra mim, elas são uma das poucas séries que conseguiu fazer com que o elemento de 25 episódios fosse interessante. Olha o mérito que a série tinha. A série tinha 25 episódios. 25 episódios é um grande problema para qualquer série de TV. Eu, inclusive, fiz um vídeo aqui no canal onde eu explico por que não existe mais 25 episódios na série de TV. E lá eu explico mais ou menos o porquê 25 episódios era tão ruim.
E Lost conseguiu fazer esses 25 episódios serem interessantes. É bem verdade que um ou outro era um pouco mais chato, mas todos traziam um mistério novo, desenvolviam um personagem muito interessante que a gente não sabia nada. E dessa forma, eles faziam com que esses 25 episódios fossem interessantes. Você não reclamaria disso, porque você estaria mais tempo naquele universo. Outro ponto muito interessante da série são os personagens. Ele é aquela série onde a gente vai conhecendo os personagens aos poucos. Diferente de séries da época, que eram muito adolescentes. Então quando você conhecia eles, você já sabia mais ou menos o que esperar deles. Lost não era bem assim. Era uma série que tinha uma temática diferente, com personagens diferentes. Ele vai destacar que os atores da série também são muito bons. Além do mistério e dos ótimos personagens, eu queria falar um pouco da trilha sonora. Um dos grandes compositores de hoje em dia, que é o Michael Giacchino, ele é o compositor da série e ele conseguia trazer um espírito para Lost que era muito interessante essa trilha sonora. Ele conseguia fazer com que você ficasse nervoso quando precisava, como um filme de terror. Ele conseguia criar um ambiente para aquela ilha. Um ponto que tinha que existir na série é que a ilha fosse praticamente um personagem dentro da série. E a trilha do Michael Giacchino, na minha opinião, conseguia fazer isso. Ele conseguia dar elementos para a ilha que fazia com que ela parecesse um personagem, fazendo com que a série tivesse mais um elemento muito forte, que era a sua trilha sonora, que é muito marcante até hoje. Outro fator, a história. Eu gostava da história de Lost. Eu achava que, como eu falei, ela conseguia desenvolver muito bem através dela, tanto a ilha como os personagens. Eu gostava quando eles voltavam para a vida deles fora da ilha. A história era muito interessante e os roteiros eram muito inteligentes, de saber colocar na hora certa, o momento certo de quando cada personagem tinha que ser desenvolvido, fazendo com que os personagens de Lost tivessem mais força, fazendo com que uma história fosse interessante, principalmente por causa dos mistérios, das viradas. A história ela era muito interessante através disso. E esses são alguns pontos de Lost. Mas só pra, como eu faço com essas séries, eu sempre coloco ela nesses blocos, porque eu gosto muito dessas séries. Mas, é claro que eu tenho que falar alguns pontos negativos. Eu também não gosto do final. Eu acho que assim, ele não estraga a série pra mim. Pra mim, Lost continua sendo uma das grandes séries de todos os tempos. Mas, o final, infelizmente, ele não é bom, ele tem problemas, ele poderia ter sido feito de outra forma diferente, mas o que incomoda mais no final, sim, são as respostas que eles não deram. E como eu falei lá atrás, eles abriram muitos pontos de interrogação durante a série e muitos nunca foram resolvidos. E pra fechar todo esse negócio, só queria deixar um destaque que é sempre bom lembrar de Lost. Existia um personagem brasileiro na série de Lost. E era muito engraçado o português deles, porque não era o português de Portugal e não era o nosso português. Era um português que eles tentaram adaptar, era praticamente um americano falando português. E agora, antes de encerrar o vídeo, eu vou deixar alguns trechos desses personagens falando em português para você se deliciar com esses americanos falando português. Isso não é. A gente não percebeu de novo, eles vão matar a gente. Kaká, nós perdemos. Pá de novo que é um alarme falso. Pá de novo que é um mensagem total. Cala a boca, chama ajuda. Antes de finalizar o vídeo, eu só queria deixar um recado. Esse vai ser o último vídeo que eu falei sobre séries que não deveriam ser esquecidas. É um quadro que eu gosto muito, mas eu achei melhor fazer só 5 para poder dar aquela vontade de querer ver mais. Então, lá na frente pode ser que eu volte com mais 5 séries, pode ser que eu volte com outras temáticas se vocês quiserem. Eu posso voltar com filmes que não deveriam ser esquecidos, games que poderiam não ser esquecidos, animes que não poderiam ser esquecidos, mangás, são várias opções. Então, eu tô pensando aqui em voltar lá pra frente, mas esse vai ser, pelo menos pelo momento, o último vídeo de séries que não deveriam ser esquecidos. Eu espero muito que você tenha gostado desse quadro que eu trouxe pro canal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Curte, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. O link para minhas redes sociais estarão aqui embaixo. Caso você esteja interesse em me seguir, um link para as redes sociais do canal estará aqui embaixo. Caso você queira seguir as redes sociais do canal, um link para o blog, Espectador Rabugento, estará aqui embaixo. Caso você queira ver os meus textos escritos. E aí, qual é a sua maior recordação de Lost? Você sente saudade da série? Você ficou bravo com o final? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.